homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é e quero transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. No capítulo 2, no versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Vamos repetir todo mundo? Todo mundo fala o versículo 11 agora. 1, 2, 3. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Amém. Versículo 20 para terminar. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Poderia sentar. Acho que a maioria dos irmãos já conhece a história de Paulo. Para entender esse versículo 20, que acabamos de ler, temos que ler todo o livro de Gálatas. Ele foi escrito a este povo por volta de 45 depois de Cristo, no momento em que alguns mestres judeus estavam desvirtuando aqueles crentes que Paulo outrora havia passado naquele local e conquistado para o Evangelho, né? Tinha ganhado eles para o Senhor Jesus e firmado uma igreja. O objetivo dessa carta foi advertir os irmãos de Gálatas por que eles estavam dando ouvido ao Evangelho que não era genuíno, porque estava sendo deixado levar por mestres judeus que estavam querendo trazer de volta a lei, confundindo aqueles que ainda não conheciam a palavra do Senhor, tendo em vista que tinham muitos que já tinham conhecimento, só que eles estavam perdidos, não tinham firmeza de levantar e não aceitar aquele evangelho que estava sendo pregado. Paulo, um homem de coragem, um grande defensor do evangelho de Jesus, ele teve coragem. Eu achei incrível a parte aqui do versículo 11, onde ele fala, porque Pedro, vou expandir mais, explicar melhor. Pedro, Tiago e João estavam responsáveis pela igreja na época em Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus, ele estava exercendo tipo uma liderança. E eles haviam encontrado com Paulo, que tinha sido consagrado por Jesus Cristo como apóstolo. Eles haviam definido com ele, com Paulo, você, Barnabé, vão pregar aos gentios e nós vamos ficar com o circuncidado. Ou seja, aqueles, né, da antiga, daqueles judeus, para poder não haver nem contenda. Então, cada um ficou responsável por evangelizar um povo. Assim foi definido. E eles ainda falaram para Paulo, não se esqueça dos pobres, porque temos que levar a palavra, não esquecendo daqueles que precisam da nossa ajuda também. Paulo falou, eu tenho feito com veemência, tenho feito com zelo isso. Então ele estava convicto do que Deus tinha colocado para ele fazer, ele estava fazendo. Só que Pedro, ele também concordava com os gentios, né? Porque os judeus, para eles, os gentios poderiam alcançar a salvação depois de Jesus Cristo, mas tinha que passar por tinha que trazer de volta a lei. E isso para Cristo não é válido, isso estava anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Para eles tinha que de novo fazer a circuncisão, quando a criança tinha 8 anos, né? Que era cortar o prepúcio da criança como sinal de aliança. Eles queriam trazer isso de volta. E eles fazendo isso, eles estavam amaldiçoando o sacrifício de Jesus na cruz, né? E só que Pedro, ele estava também junto com os gentios. Ele participava, ele comia com os gentios, ele aceitava que eles também tinham direito. Outrora ele não queria pregar para os gentios, não. Mas só que depois de muita insistência, ele aceitou pregar para os gentios. E ele estava já concordando em permanecer junto com eles, não estava se distanciando. Só que, em determinada ocasião, ele comendo juntamente com os gentios, e alguns que estavam com ele, vieram uma caravana de Jerusalém, mandada por Tiago. E quando ele viu que estava vindo aqueles superiores a ele, que eram judeus, mestres, né, daquela época, ele ficou sem graça e saiu. Quis disfarçar.
Ele não quis mostrar que estava junto com os gentios. Ele não quis aceitar que estava participando com os gentios. Ou seja, ele não teve coragem de ser firme e de falar, não, eles também têm direito. Eles não precisam de passar por aquela lei de Moisés. Eles têm o direito da salvação através do sangue de Jesus. Não precisa de sacrifício, de trazer coisas a mais para poder alcançar a salvação. A salvação já foi dada na cruz. Quantos de nós, né? Às vezes estamos no local, por vergonha, né? Não queremos assumir aquilo que nós somos. Às vezes disfarçamos, agimos hipocritamente. Foi assim que Pedro agiu. E o incrível é que ele era um líder. E um outro, Barnabé, que andava junto com Paulo, que era seu amigo, que era missionário, ele vendo Pedro sair, ele ficou dissimulado também, disfarçando. E saiu de perto do povo gentil, para não ser visto pelos líderes judeus que estavam participando com os gentios. Será que ele agiu correto? Foi aonde Paulo falou para ele. E chegando a Pedro em Antioquia, lhe resisti na cara. Pensa no homem de pulso firme, de autoridade. Ele repreendeu Pedro, sendo Pedro um apóstolo de Cristo. Repreendeu porque sabia que ele estava agindo errado. E Pedro foi humilde e aceitou a repreensão. Porque ele fala, porque era repreensível. Ou seja, ele estava dando oportunidade, a conduta dele estava sendo de acordo com uma repreensão. Ele estava agindo de forma que tinha que ser repreendido. E às vezes nós temos que ser repreendidos, né? Mesmo estando ocupando cargos altos, ocupando lugares de destaque, nós erramos, né? Nós temos que ser às vezes advertidos do nosso erro. Ó, você está fazendo errado. Você não tem que agir dessa forma. Você conhece a verdade do Evangelho. Paulo foi defender o Evangelho e mostrar para aqueles que estavam na liderança também o porquê do sacrifício de Jesus. Por que ele queria disfarçar no meio dos gentios, que os judeus não veem que estavam juntos? Por que ele queria ser diferente? Ele estava fazendo acepção de pessoas? Cristo faz acepção de pessoas? Não faz. Então nós às vezes queremos fazer. Isso aqui também cabe quando nós estamos no meio do mundo, né? Pessoas que não servem ao Senhor, às vezes não temos aquela coragem. Faça o Senhor, sou serva de Deus, sirva ao Deus maravilhoso que pode mudar a sua vida. Às vezes nos acovardamos, né? Disfarçamos, né? Nós às vezes temos essa conduta de vergonhosa, mas não devemos ter. Nós temos que ter firmeza e defender o Evangelho de Cristo como Paulo fez. Paulo agiu de maneira que todos vissem a atitude dele. Então ele tinha que ter repreendido na frente de todos, para que o povo visse que havia correção, que havia limites para o povo de Deus. E que, independentemente da função, do cargo, errou, meu irmão, tem que aguentar as consequências. Porque para Deus é se ensina ou não. Deus não quer o Evangelho meio termo. Ou é ou não é. Se você serve a Deus, você ainda é mais cobrado se você está na liderança. Se você está na liderança, você serve de exemplo para os outros que estão do lado. E se você erra e não aceita a correção, como os outros vão querer mudança? Não é mesmo? Temos que ser exemplo. Aqui Paulo ainda fala, admiro-me Barnabé, porque ele cresceu juntamente com Paulo, né? Ouvindo os ensinamentos, pregava junto com ele, e ele também disfarçou, saiu de perto, para que os outros não vissem que ele estava no meio. Que evangelho é esse? Em que quando pessoas mais importantes chegam em nosso meio, nós não temos aquela coragem de enfrentar. Não, vou ficar aqui é meu local, aqui é meu lugar. Se eu tenho que ficar aqui, eu tenho que permanecer aqui. Eu não tenho que disfarçar para o mundo ver que eu sou diferente, porque eu sou igual a eles às vezes, né? Eles têm que ver que nós somos diferentes no sentido de ter o brilho do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Viver em Cristo. Eles têm que ver Cristo em nossa vida. Será que nossa conduta faz com que eles vejam Cristo em nossa vida? Será que Jesus agiria como nós agiríamos? Porque aqui fala, né? Já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, Ele agiria da forma que eu ajo? Se Cristo vive em mim, Ele cometeria algumas coisas que eu tenho cometido? Por mais que nós erramos, que venhamos ter consciência que não devemos permanecer, mas que devemos ter mudança de vida. Porque outrora, aquele povo queria trazer a lei. Se eles quisessem trazer a lei, tinha que cumprir a risca, ou então tinha que ser condenado à morte. E Jesus veio por causa dessa morte, do pecado que nós cometemos. Ele morreu para que nós fôssemos livres dessa lei. Aí o povo fala, nós somos livres. Livres para pecar,
livres para pecar e ser perdoado, porque Jesus é misericordioso. Eu pequei, eu peço perdão, Jesus perdoa. Pequei, peço perdão, Jesus perdoa. Não, nós somos livres para pecar, arrepender e não continuar no erro. Nós somos livres para amar a Jesus, não por medo da punição, mas porque Ele é maravilhoso. Nós devemos amá-lo pela sua grandeza, pelo que Ele fez por nós. Esse é o verdadeiro evangelho. Aqui mais na frente, ele fala: se tu, sendo judeus, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Se nós, como servos do Senhor, e quando vivemos conforme o mundo, como queremos que o mundo viva conforme os servos do Senhor? É difícil, né? Se nós queremos que eles vivam o verdadeiro evangelho, nós temos que transmitir através da nossa vida o verdadeiro evangelho, para que eles vejam que há algo diferente. Se eles não veem algo diferente em nossa vida, eles não vão querer. Eles vão falar: para que eu vou querer? Lá só não pode isso, não pode aquilo outro, não pode isso, não pode aquilo outro, e não vejo nada de diferente. O povo só sofre. O povo que sofre, né? Mas sofremos porque cremos numa vitória que vai vir. Uma vitória que às vezes o mundo não vai conquistar. Mas nós que estamos servindo a Jesus aqui todos os dias, com sofrimento, com luta, com tempestade, com dificuldade, nós iremos um dia ver a face do Todo-Poderoso. Nós iremos um dia sentar lado a lado com Ele e seremos servidos por Ele. E Ele dirá: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparada desde a fundação dos séculos. Que privilégio é esse? Quantos, né, vão perder essa oportunidade por às vezes não ver nada de interessante na nossa vida? Pessoas que servem a Deus, às vezes pensam: que povo mesquinho, né, que povo medíocre, na igreja todos os dias, não participa de festa, não participa do banquete do mundo. Eles pensam assim. Só que quando eles conhecerem verdadeiramente o amor de Jesus, que é aquele que preenche o vazio que nada mais nessa terra pode preencher. Às vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo em depressão, e o vazio que a pessoa sente, só Jesus pode preencher. Quando a pessoa se entrega para Cristo verdadeiramente, não há nada mais que possa ocupar esse espaço. Se verdadeiramente você serve a Deus, você tem que ter esse espaço preenchido. Se ainda não foi preenchido, ainda não teve encontro verdadeiro com Jesus. Se ainda não teve busca, porque Ele está pronto para entrar. Amém? Aqui fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Morrer, nós temos que morrer para o mundo, morrer para as coisas do mundo. Como Cristo morreu na cruz, foi pelos nossos pecados, nós devemos morrer para aquilo que não provém do Senhor. E o que não provém do Senhor? Se estamos em Cristo, nós vivemos em espírito, não em pecado. Nós somos ressarcidos pelo Espírito Santo. As obras da carne querem às vezes preencher aquilo que nos falta. Mas quando temos o Espírito Santo de Deus, nada mais nos falta. Aleluia. Glória a Deus. Aí aqui fala: como sabermos se estamos vivendo em Cristo ou se ainda estamos vivendo como o mundo? Como sabermos se estamos verdadeiramente de acordo com o que Cristo pregou, com o que Cristo quer que vivamos? Como saber disso? A partir do momento que não somos dominados pelo pecado. A partir do momento que temos força, determinação e ousadia para falar: hoje eu sirvo a um Deus que pagou o preço dos meus pecados na cruz. Não vou ser dependente dele, ele não vai me dominar. Posso até errar, mas não vou continuar na prática do mesmo erro. Do mesmo não. Posso errar de outra coisa, mas da mesma forma não. Porque Deus já nos alertou, Deus já deu a oportunidade. Quando temos a oportunidade de ver o nosso erro, não devemos permanecer nele. Assim estamos tornando inválido o sacrifício de Jesus na cruz. Nós temos que ter uma novidade de vida. Nós temos que ter algo em nós diferente. O Espírito Santo tem que brilhar quando olhamos para o mundo. O mundo tem que querer algo que temos em nossa vida, irmãos. O mundo tem que ver que nós não somos deste mundo. Os crentes têm que incomodar. Os crentes têm que ficar... Pessoas antigamente, quando falavam: lá vem aquele crente. Hoje em dia não, vem cá, irmão. Senta aqui com nós, né? É porque é agradável estar de acordo com o mundo. Quando não estamos de acordo com o mundo, não somos bem-vindos. Nós somos desprezados.
Porque eles não veem em nós coisa boa. Eles veem em nós pessoas com uma mente pequena. Pessoas que são cegas, pessoas que não veem a luz do que eles veem. Porque eles veem é só terreno, nós vemos espiritual. Nós vemos algo que vai além da nossa vida humana. Não devemos nos prender neste mundo. Que possamos nos prender nas promessas do Espírito Santo. Nós sabemos que a pessoa está em Cristo. Quando aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Não adianta querer trazer costumes antepassados, costume de outros povos para atrapalhar a obra do Senhor quando praticamos essas obras. Quando praticamos essas obras, não ficamos enganados com costumes de outrora, de outros costumes, né? De outras crenças. Nós não ficamos enganados. Quando temos o Espírito Santo do Senhor, Ele nos dá discernimento. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Para na hora do erro, nós podermos corrigir com autoridade, com veemência, como Paulo fez. Paulo foi um homem de caráter, de autoridade irrepreensível. Porque se ele tivesse algo que pudesse ser repreensível, ele não poderia corrigir o outro. Porque o outro era até superior a ele, se formos olhar bem. Porque ele foi antes de Paulo consagrado. Mas só que sabemos que quando o Espírito Santo quer, não há nome, não há autoridade, não há pessoa que tenha uma postura superior a você. Mas quando Deus quer exortar, Ele exorta quem Ele quer. Até do rei ao mendigo. Ele vai estar no fundo do poço até os céus. Mas se Ele quer que algo seja feito, Ele usa quem Ele quer. Pode ser, mas tem que ter ousadia e autoridade para Deus usar. Deus não escolhe cor, Deus não escolhe nome, nem posição social, muito menos. Deus escolhe humildade. E coração sincero. Se você tem sinceridade, não tem conseguido, mas tem desejo. Não, Senhor, eu não tenho conseguido até aqui. Mas com a sua misericórdia eu quero mudar de vida. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo na sua vida. A partir do momento que você quer mudança, Deus trabalha. Deus não entra em porta fechada. Nós temos que abrir a porta para Ele entrar. Se nós estivermos de porta fechada, Ele vai ficar quieto. Ele não é invasor. O diabo é invasor. Se você tem uma legalidade, Ele entra e faz morada. Mas nós somos templo do Espírito Santo. E se somos templo do Espírito Santo, fazemos os frutos do Espírito Santo ser vistos em nossas vidas. E quais são as obras da carne? Para sabermos se a pessoa está na carne ou se está em espírito. Se está em Cristo ou se está no mundo. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Deus, aleluia. Não é fácil, mas não é impossível. Não é fácil, mas Deus Ele te ajuda. Não é fácil na caminhada, mas o Espírito Santo te conduz. A partir do momento que você se dispõe a falar, Espírito Santo, sozinho não consigo. Ajuda-me, guia-me a viver o verdadeiro Evangelho, sem nada para poder acrescentar. Cristo foi simples, Ele morreu na cruz. A salvação é de graça. Nós estamos no momento da graça. Não precisa de coisas para acrescentar. Não precisa de mandinga. Não precisa de lenço branco. Não precisa de caneta dourada. Não precisa de nada que venha acrescentar o Evangelho, porque ele é de graça. Não precisa pagar R$100 uma caneta, não, meu irmão. Não precisa pagar tridízimo, não, que tem pregado por aí, ó, nas televisões. E os crentes que não conhecem a verdade são corrompidos. Os crentes que não buscam na palavra do Senhor são corrompidos e não têm argumentos contra aqueles que trazem essas coisas para a casa do Senhor. É verdade. Nós temos que defender o verdadeiro Evangelho. Paulo defendeu até no meio dos grandes. Ele pregou para quem já era crente. Meu Deus, que coisa, né? Você conhece, você tem esse desejo de fazer algo diferente para o Senhor. Paulo era uma pessoa que não era conformada com o que ele vivia. Outrora ele perseguia o povo de Deus. Outrora ele não queria saber desse povo, não. Só que Jesus transformou o nome dele, transformou a história dele, a partir do momento que ele reconheceu que sem Deus não era nada.
partir do momento que você aceitou Jesus, sua vida tem que ser mudada. Isso não quer dizer que você tem que ter carro, casa, não. Isso quer dizer que você tem que ter o Espírito Santo conduzindo a sua vida, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, no seu andar, no seu vestir, no seu falar. Não é fácil, mas nós temos que seguir o Evangelho de Cristo. Se Cristo vive em nós, nós temos que ter Cristo em nossa vida. O mundo tem que ver que nós somos cristãos, não simplesmente crentes que creem no Senhor, mas que possamos viver de acordo com Jesus Cristo, que possamos pensar como Jesus Cristo, que possamos suportar aflições como Jesus Cristo, não da mesma forma, porque é impossível, nós não conseguimos, mas com a misericórdia de Jesus, com o amor do Senhor, com a perseverança na fé, porque sem fé nós não conseguimos, irmãos. A salvação é pela fé, é de graça, mas é pela fé. Tenha fé que você vai ser salvo, tenha fé que você não vai ficar aqui. Sirva o Senhor por amor, não por medo de ir para o inferno. Isso é consequência. Temos que ter medo na hora de pecar? Temos. Mas temos que servir ao Senhor por amor, sabendo que Ele nos amou primeiro. Antes mesmo de conhecermos a Jesus, Ele já sabia da nossa história. Ele já sabia que um dia nasceríamos e que um dia precisaríamos desse favor. E Ele foi de graça. Irmãos, vamos permanecer firmes na presença do Senhor. Não vamos aceitar evangelhos que não vêm da palavra do Senhor. A lei já passou. Costumes da lei mosaica já foram abolidos através de Jesus Cristo. Ele veio para cumprir a lei. E Ele já cumpriu. Não precisamos mais. Venhamos buscar ao Senhor de graça. De graça receber e de graça vos dou. O Evangelho do Senhor está aqui para quem quer. Não vamos desperdiçar essa oportunidade. Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ser conhecedores dessa palavra, desse livro precioso. Porque se nós, a cada dia que nós lemos a palavra do Senhor, nós descobrimos coisas novas. A cada dia que nós lemos, Deus fala conosco. Não é necessário buscarmos vasos para Deus falar conosco. Não é necessário ligar para um e para outro. Aqui está a maior revelação da Aracandorebianda. Você conhece essa palavra? Você conhece essa revelação? Para todas as áreas da sua vida que está a resposta. Não precisa pedir de um para o outro. Ora por mim. Ora por mim. Ora por mim. Ora você. Ora. Ora, Jesus fala. Jesus fala na terra ainda. Andará e serebequirianda. Busca na palavra do Senhor que a resposta está lá. Pede o Espírito Santo discernimento. O Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo te ajuda a entender a palavra. O tempo que às vezes desperdiçamos na internet com coisas que não devem, desperdiça não. Aproveita, porque lá tem tudo que te ajuda. Se você não está conseguindo só na Bíblia, tem livros, tem vídeos, tem muitas coisas que pode auxiliar quando a gente quer buscar no Senhor. Usamos com sabedoria aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, porque Ele é zeloso por aqueles que servem a Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, venhamos conhecer mais a palavra do Senhor. Não venhamos ser enganados por qualquer pessoa que vem falando que a gente não tem argumento e aceita. Venhamos ser entendidos, buscando do Espírito Santo, não para aparecer, mas para o nosso próprio crescimento e amadurecimento espiritual. Porque nos últimos dias sabemos que virão coisas que na Bíblia fala que, se possível, enganarão os próprios escolhidos. Como poderemos não ser enganados? Através da palavra, através do conhecimento da palavra. Porque o diabo conhece a Bíblia muito mais que muitos crentes, e ele usa ela às vezes para nos acusar. E como vamos defender o Evangelho do Senhor se não conhecemos a palavra dele? Como vamos defender o verdadeiro Evangelho se às vezes nós não nos alimentamos do pão vivo que vem do céu? Meu Deus, aleluia. Aleluias. Eu sei que tem pessoas, às vezes, obreiros, que poderiam estar falando aqui. Sei disso, que Deus usa cada um de uma forma. E sei que se Ele me colocou aqui também é porque Ele quis, porque Ele determina quem Ele usa e a hora que Ele quer. Se Ele me colocou aqui, não é porque eu sou boa. Eu não sou nada, eu sou pó. Mas se Deus me escolheu, eu estou aqui. Se Deus te escolheu, faça. Não tenha medo do homem, não. Não tenha medo do que ele vai pensar sobre você. Preocupa o que Jesus vai pensar sobre você. Aleluia. Jesus vai ter orgulho da sua decisão. Jesus vai ter orgulho de você vir aqui defender a verdade. Você vai sair daqui com a consciência tranquila de ter falado aquilo que Deus mandou. No mundo também, não só na Bíblia, não só na igreja. Aonde passarmos, nós temos que levar a verdade. Quando alguém vir com uma seita, com heresias, que possamos estar preparados. Não é assim.
Deus é um Deus zeloso, é Deus de amor e Deus de justiça. Quando vierem com falso evangelho, leve o verdadeiro evangelho. Quando vierem com balelas, leve o sacrifício de Jesus na cruz. Porque Ele, supre todas as coisas que o inimigo quer trazer para atrapalhar a visão do crente em Cristo Jesus. Aleluia. E neste momento eu quero passar o momento da ceia, terminar mais cedo, né? Que essa palavra fique nos nossos corações e não fique só aqui, mas que venhamos, eu particularmente, buscar cada dia mais a palavra do Senhor para crescimento espiritual em todas as áreas da nossa vida. Amém. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Irmãos, que Jesus possa continuar a abençoar esse casal, essa família. O pouquinho prazo que eles passou aqui, eles muito nos ajudou. E nós esperamos que brevemente vocês voltem, viu? Vocês não estão indo para ficar, não. Vocês vão, mas voltam. Nós estamos esperando. Irmãos, chegou mais isso aqui mais um casal que chegou aí com muita honra, José Marcos e Aline. Que Deus vos abençoe, viu? Muito. Que vocês possam receber algo da parte de Deus, se já recebeu essa noite, pela palavra que tem ouvido. E nós, às vezes alguém aqui fica perguntando, o pastor não está aqui, culto de Santa Ceia, o pastor foi em Natalândia, irmãos. Eu teve que ir lá em Natalândia, então aqui está os irmãos, está a igreja, está o Senhor Jesus Cristo. E nós nesse momento vamos passar para o ato da Santa Ceia. E eu queria convidar uma irmã para louvar o hino. Essa irmã que canta, só que ela está com dois. Tem condição? Se tiver, amém. Venha. Vamos ler, fazer a leitura da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Depois da leitura, as irmãs louvam o Senhor com os entrar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beber, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anuncia a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muito que dormem. Porque se nós se julgássemos a nós mesmos, não seria julgado. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não ser condenado com o mundo. Amém. Vamos aqui no versículo 24. No 24 e 25 diz assim: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que nós vamos colocar o cálice, o pão e o cálice, nós vamos a lembrarmos do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez, que Ele morreu na cruz. Estamos aqui participando com um grande privilégio, fazendo parte do símbolo do corpo e do sangue do Senhor. É muito honroso para nós poder participar da Santa Ceia. Amém? Vamos orarmos pelo... Vamos orar pelo cálice, também o pão. Os irmãos estendem as mãos para cá. Nós vamos orar ao nosso Deus. Depois da oração, o
cálice e o vinho e o pão se transformam no símbolo do corpo do Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, aqui estamos na sua santa presença e apresentamos a Ti o pão e também o cálice, que o Senhor possa colocar a Tua virtude, depois da oração se torne o símbolo do Teu corpo e do Teu sangue. Meu Deus, continua a abençoar a Tua igreja, abençoar Teus filhos, que vai participar do corpo e do sangue do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode louvar o Senhor. Bendito seja o Cordeiro, toda honra bendito seja o teu sangue,
501. Cristo já nos preparou um manjar que